Fala. Então, INFPs, INFPs são pessoas que se importam muito com a reputação deles. Isso vem da terra inferior deles. Tem medo do que os outros pensam. Então, eles fazem de tudo, muitas vezes, especialmente no começo da vida, para que as pessoas pensem bem deles. Quando eles vão ficando maduros, eles percebem: olha, talvez eu não deveria me importar com o que todo mundo pensa, e só assim algumas pessoas. E NFPs, eles têm uma grande capacidade de serem bem íntegros, mas também uma grande capacidade de serem bem desleais. Quando eu falo íntegro, é mais leal à sua integridade. Porque toda vez que um INFP vai para uma situação, ele se pergunta: o que é que eu tenho a ganhar com isso? Ou o que é que eu tenho a perder com isso? E se eles veem que eles não têm nada a ganhar na situação, então eles vão não, eles vão se retirar, literalmente. Eles são pessoas que se retiram silenciosamente das situações. Isso acontece por causa da FI e da SI dele junto. A FI dele está tipo: o que é meu interesse? O que é que importa pra mim? E a SI está tipo: opa, não vale a pena me comprometer com isso. Eu vou me retirar, eu vou abandonar. Eu vou deixar de ser leal a isso. Ou pelo contrário, essa coisa se alinha muito com meus valores. Então vale a pena eu me comprometer com isso e me tornar leal a isso. Eles se tornam extremamente leais. E NFPs, eles são ótimos planejando, mas são horríveis executando. Por quê? Porque a TE deles, junto com a NE, todas essas quatro funções aqui, elas ajudam uma pessoa a planejar. Mas eles são horríveis executando porque a SE deles e a NI estão aqui na sombra, principalmente a SE Trickster, que é a função da execução, de tornar real, de botar em prática. Eles não são pessoas práticas, são pessoas que são muito teóricas, muito planejadoras, mas na prática se dão mal. A FNMs deles faz com que eles tenham aquela noção das regras sociais e se preocupem com o que os outros sentem. E NFPs, eles se preocupam que as pessoas sejam ruins. Eles se preocupam que a moralidade dos outros sejam ruins. A NI crítica deles faz com que eles sejam super críticos das suas vontades. Tipo, é, das suas escolhas. Tipo, e se eu escolher isso? Não, essa escolha é ruim, essa escolha é errada. E se eu escolher aquilo? Não, essa escolha é ruim, essa escolha é errada. E por que, que eles são tão críticos das próprias escolhas? Porque a NE deles é responsável, é pessimista. Quando ela é irresponsável, ela fica só no mundo da lua, só coisas inúteis, tipo, pensa em ficar criando histórias, mas nunca trazer isso para a realidade, nunca ter alguma mudança prática na sua vida. Quando ela se torna mais madura, ele começa a ver várias possibilidades ruins, e por causa disso, o INFP são ótimos alarmes de consequências. Tipo, se você fizer isso, aquilo vai dar errado, então não faça. E sempre faz, eles são proféticos, é incrível. Ah, então, a NI deles é crítica porque eles entendem que muitas escolhas podem dar errado, porque a NI é deles. É bem pessimista, responsável. O que mais eu posso dizer? Por fim, TI demônio. E NFPs, eles literalmente sacrificam a verdade em nome dos seus sentimentos, aquilo que eles gostam. Isso pode ser extremamente problemático, porque eles têm esse medo de acreditar na coisa errada por causa da terra inferior, então muitas vezes eles não gostam de pensar que eles estão cheios de mentiras, e esse é um dos grandes problemas. Eles são idealistas, eles pensam no ideal, num futuro melhor, mas eles muitas vezes esquecem da prática e da viabilidade daquele futuro. É verdade que é viável ou é mentira? Ou seja, não funciona, não é verdade que é viável. Então, principalmente quando INFPs estão com ódio, porque o demônio é ativado pelo ódio, eles começam a inventar mentiras para os outros ou para si mesmos. Tipo, destruir a reputação de alguém com mentiras, ou inventar mentiras para si mesmo, para fazer alguma coisa. E esse é o problema do demônio deles, certo? E quando eles vão lidando com suas fraquezas, INFPs se tornam pessoas muito legais. INFPs dão ótimos escritores de livros, dão ótimos conselheiros, ótimos que eu lembre agora, filósofos tipo Alan Watts, eles são capazes de educar as pessoas muito bem. Não só isso, eu tô tentando ver se eu lembro de mais coisas boas de NFPs. Bem, Uhum. A INFPs. live vai fechar em 3 minutos. Aí, Paulo, a gente inicia uma nova para você começar a Ah, falar. E depois você. tá, reunião. Uhum. INFPs, eles são influenciadores. Literalmente, eles são o tipo que influencia a cultura. Eles são. Eles têm o potencial de influenciar a cultura da humanidade e tornar o pensamento de todo mundo de uma certa forma, ou os valores de todo mundo de uma certa forma,
pelas sombras, porque eles são plano de fundo, eles não aparecem muito, eles ficam ali nas sombras manipulando, e quando você percebe, eles alteraram toda uma cultura. Ah, é isso que eu tenho a falar. Vamos iniciar uma nova chamada, pode ser? Aí Pode o ser, Paulo pode ser. fala e ele Tô já sentindo vai que essas embora. chamadas estão acabando cada vez mais rápido, a impressão minha. É noção de tempo, né? Vamos lá, pessoal. A gente vai mandar um novo link no YouTube da nova call. E quem tem que criar mesmo? Será que é eu? Acho que é eu. Paulo, você consegue criar e você manda aí, tá bom? Vamos lá, vamos sair, que vai acabar. Sempre a torradinha chega pra entreter vocês, gente. Eu sei que nem todo mundo gostou dela assim, mas assim vocês vão magoar a torrada, O né? Paulo pediu pra A gente bloquear. agradar todo mundo. Acho que eu deveria ficar falando pra não manter vocês no silêncio. Enfim, eu vou ficar falando sobre NFPs, né? Por que não? Eu diria que NFPs. Eu não costumo dizer que existe um tipo que eu gosto mais ou não, mas eu tenho muitas experiências boas. Até porque eu sou bem compatível com eles, né? Faz sentido. Mas, sim, literalmente, se você me perguntasse qual seria a profissão de um INFP ideal, eu diria escritor. Porque quando eles têm tempo para articular os pensamentos deles, eles podem formular pensamentos muito profundos. E que é engraçado, porque a TI deles é ruim, mas eles não significa que eles não são capazes de pensar profundamente ou de ter insights sobre a vida. Especialmente criar filosofias e regras sobre como se viver de uma boa forma. Porque eles não são sistemáticos, eles são interesse, eles ligam mais para o ideal, eles são idealistas, né, NFs. Mas, mesmo assim, eles, à medida que eles envelhecem, eles começam a inventar sistemas e regras, receitas para atingir o ideal deles na vida. Torradinha é um deus pra mim. Torradinha é um deus, é isso aí. Eu diria que INFPs têm a capacidade de serem extremamente inteligentes. Eu já vi Tá. INFPs trabalhando em produção, porque, claro, plano de fundo, tem uma coisa menos plano de fundo que isso, ficar na produção, mexendo nas luzes, nos sons, na edição, editor de vídeo, sabe? Tocador de baixo, porque fica no fundo da música. Alguns INFPs se tornam artistas, performance, tipo John Lennon, tipo Michael Jackson, tipo... Qual é o nome daquele cara? Ele é um INFP. Ah, Jimi Hendrix. Jimi Jimi Hendrix. Hendrix, o Bruno Isso Mars. aí. É. Então, esses INFPs se tornam extremamente influenciadores. Tipo, a voz deles influencia muitas pessoas. Eles buscam credibilidade, autoridade, permissão. Pode comentar, Paulo, o quão tudo isso se encontra presente na sua vida, tá bom? Tá, então eu anotei algumas coisinhas rápidas, assim, eu não vou tentar tomar muito tempo, mas a parte de me importar muito com o que os outros pensam é um negócio que, tipo, é um dos que é mais verdadeiro, assim, pra mim, sabe? Tudo que eu faço é realmente procurando o reconhecimento das outras pessoas, assim, raramente o meu próprio. Até eu tava comentando isso com você mesmo esses dias, falando sobre os status do WhatsApp, por exemplo. Até nisso eu fico preocupado com o que os outros estão pensando, sendo que, tipo, são meus os status, sabe? São as minhas postagens. Quem tem a opção de ver ou não são os outros. Então, não seria algo que eu deveria ficar me importando tanto, sabe? Até em questões assim. Sobre a questão de planejamento também, eu sempre fui muito de rotina, mas não quer dizer que eu saiba executar a rotina, sabe? É muito mais fácil planejar tudo, mas quando chega a hora de executar, eu sempre fui muito... me distrai muito fácil com as coisas. O próprio bonequinho do INFP me define muito, sabe? Só as borboletas no meio, porque minha mente sai de foco muito facilmente para as coisas. E
por isso que se torna muito mais difícil praticar uma rotina do que planejar ela, né? Planejar acaba sendo bem mais fácil. A mesma coisa com o futuro também. E no fim, falando sobre aquele negócio do Nox que ele falou de escrita, eu realmente me identifico bastante também, porque, tipo, de todas as áreas de artes, pintura, desenho, cantoria, coisas assim, o meu forte sempre foi escrita mesmo. Eu sempre gostei de criar personagens desde pequeno, criar histórias, tanto que ultimamente nos últimos anos eu tô me dedicando bastante a criar histórias mais aprofundadas, sabe? Sempre foi, de certo modo, uma terapia pra mim escrever, apesar de que eu não tô sempre inspirado pra isso. Mas em coisas, não como um diário, mas como criação de coisas mesmo, sabe? E é basicamente isso que eu anotei, que eu me lembro também. Espero que sim. Beleza. Eu não sei se o Nox comentou aqui, mas sobre a SE trapaceira. Nox, você comentou que NFP e NTP no geral tem muito problema em estar enxergando a realidade pelo que ela é de fato e às vezes... Aham. Isso acontece, é bem comum com SE trapaceiro, por exemplo. Eu já ouvi muitas histórias, por exemplo, tô na cozinha, viro rápido e vejo algo que não tá ali. Tipo assim, eu percebo uma colher como uma cobra, sabe? Por uma fração de segundo. Porque a conexão deles com a realidade é bem baixa. Eles não veem aquilo que é concreto, material, com muita facilidade. Os reflexos deles são bem ruins em geral. A noção deles, do que está em volta deles, é bem ruim. E às vezes eles podem construir toda uma visão de realidade que não tem nada a ver com a realidade de fato, né? Acaba que isso acontece com INFPs mais por causa da TI demônio. Porque eles não têm essa capacidade fácil de verificar as coisas, de dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Eles, inevitavelmente, têm a sua FI interferindo no processo. Tipo, eu gosto disso, eu não gosto disso. E ele acaba confundindo o que ele gosta com o que é verdade. Você tem alguma coisa a comentar sobre isso, Paulo, que você queira ou de duas? Só a parte da essa trapaceira mesmo, que eu não consegui entender muito bem, mas, tipo, entender o que tá acontecendo ao meu redor é um negócio bem relativo, porque, por exemplo, quando eu tô sozinho no meu mundo, eu sou extremamente atento às coisas que se passam ao meu redor. Tanto que eu sempre costumei, tipo, ouvir conversas dos outros involuntariamente, assim, sabe? Não realmente querendo isso. Mas, por exemplo, se eu tô num ambiente muito lotado, eu chego a ponto de não raciocinar bem, não saber responder às pessoas, justamente por isso. Aí acaba sendo mais fiel mesmo o que tá escrito, não sabe o que tá acontecendo ao redor dele, ao entorno deles. E é isso que eu tinha pra acrescentar mesmo. Beleza, obrigado, viu? Por nada. Obrigado por se pronunciar.